Hoje estamos diante dos fatos muito mais do que outrora. A facilidade, bem como a velocidade das notícias, chegam a todo instante até nós, e aqueles que se interessam em saber, pelo menos em ficar informado, acabam sendo muitas vezes impedidos. Eu digo impedidos quando expressam a sua opinião ou mesmo uma análise crítica acerca do que está acontecendo. Isso tanto no aspecto local, imediato ou mediato, as proximidades, quanto até mesmo aos confins do planeta Terra. Mas posicionar transformou-se num, numa coisa. Não gosto muito dessa palavra coisa, mas se tornou uma realidade aonde aqueles que fazem acabam se tornando criticados, e não apenas criticados, mas rotulados, porque parece que o mundo ele ficou dividido entre dois lados. De forma que, se alguém pega um fato qualquer que está em andamento e traça algum tipo de comentário, isto é visto como algo nocivo, pejorativo, ou então que aquele que o faz é de direita ou de esquerda. Mas eu entendo que não é bem assim, especialmente porque há realidades que estão sendo descortinadas, que estão acontecendo e se desenvolvendo, e que mais cedo ou mais tarde vão atingir a todos nós, onde nós não podemos omitir. E eu confesso que muitas vezes eu me calo justamente diante do cuidado que eu tenho de ser injustamente rotulado para um lado ou para o outro. Mas eu quero, aqui nesse vídeo, dar, por exemplo, um exemplo de uma percepção que eu tenho acerca de algo que está acontecendo e vai acontecer e que vai atingir muitas pessoas. O que eu relato aqui é apenas faz parte apenas das minhas impressões, das minhas leituras, do meu aspecto crítico e também o desejo de compartilhar com aqueles que estão interessados em ouvir acerca do que penso. Livre, portanto, estão todos, especialmente aqueles que se preocupam com os aspectos da política. Livres estão de rotularem e de dizerem o que quiserem. Eu não estou preocupado com isso. E eu quero aqui, a título de exemplo, trazer então uma análise do que eu penso acerca do que o governo Lula está decidindo no momento. E o governo Lula, ele decide agora pelo fim do chamado Bolsa Família. E depois de
tentar muitas estratégias de marketing sem sucesso, o Lula tenta, ainda que respirando por aparelhos, dar mais uma carteirada. Ele não entendeu que uma embalagem bem elaborada não convence quando o produto é péssimo, é ruim. E dessa vez ele tenta trazer a ideia de que a renda do brasileiro cresceu ao ponto de ninguém mais precisar de qualquer tipo de auxílio vindo do governo. É sempre assim, decidindo o que é e o que não é. E para camuflar a ausência de planos e a concretização de projetos, Lula manipula índices, estabelece aquilo que é expelido da sua mente oca e fétida como o falso surgimento de uma nova classe média. Ele impõe à população a ideia de que classe média é quem ganha R$ 3.000 ou acima de R$ 3.000. Milhares de pessoas que foram aliciadas, literalmente, convencidas de que o governo é o provedor de recursos e defensor da dita desigualdade social, agora vão ficar à mercê da sua própria sorte. Essa é a consequência para uma grande fatia da sociedade que escolheu as migalhas de um governo socialista corrupto e enganador, que sequer tem a capacidade de entender e aceitar que isso não deu certo em nenhum lugar do planeta, através da história. O despotismo declarado é tão escancarado que definições e conceitos são deturpados à luz do dia, diante dos nossos olhos, diante de todos nós. Ele, o Lula, estabelece o que é classe média, riqueza e também miséria, em detrimento à realidade que cada um sabe que vive. Como se alguém precisasse dizer a nós, de olhos fechados para a opressão, que impõe através da inflação e manipulação de dados e índices, esse governo que posto aí está, acredita que a população é idiota como ele. Vale lembrar a história que me vem à mente dos cupins. Sabia que existe o cupim inteligente e o cupim burro? O cupim inteligente, ele corrói a madeira por dentro, deixando a estrutura externa para se proteger. O cupim burro, ele começa a corroer por fora, ficando exposto aos ataques dos predadores. Lula é descarado, vai tirar o Bolsa Família e convencer os que foram idiotizados a aceitar como se isso fosse verdade. É como os fiéis da seita Seixonoye, que ficam repetindo em suas reuniões: sou rico, sou rico, sou rico. Eu, sinceramente, tenho pena desse tal de Sidônia. Dessa vez o abacaxi não dá para ser descascado. O Bolsa Família, ele virou bolsa vazia. O barco já afundou. O que fazer? Essa é a minha sincera opinião. Um beijo para vocês.